Bom dia a todos. Estamos finalmente na nossa última aula da Escola Dominical, estudando o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Então, hoje é a última aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito proveitoso, aprender bastante lições, coisas que eu nunca tinha parado para refletir melhor. Tudo isso, pelo menos para mim, foi muito precioso. Espero que esteja sendo para vocês também. E com esse desfecho de Marcos, a gente termina o Evangelho. Antes de ler, vamos começar orando? Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse dia bonito que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio de estudarmos a Tua Palavra sem restrições, sem impedimentos, Pai. E obrigado por essa oportunidade que a gente pôde ter na escola dominical de ler, estudar o livro de Marcos, que tem nos ensinado valiosas e preciosas lições. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos falar, nos ensinar o que o Senhor quer nos ensinar com esse livro, com esse final, Pai. Corrigir aquilo em nós que precisa ser corrigido. E para isso, Senhor Deus, te pedimos um coração humilde, ensinável, tratável, maleável, transformável, Pai. Faça a tua obra em nós, assim como o Senhor fez ao longo da história nos teus discípulos, nos teus filhos, ó Pai. Entregamos tudo em tuas mãos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem. Bom, desde o capítulo 11, chegamos à seção final do Evangelho de Marcos, situado em Jerusalém, né? Vimos a entrada triunfal de Jesus na cidade, vimos preciosos e valiosos ensinamentos de Jesus, vimos Jesus falando os sinais do fim dos tempos e que o dia e que a hora em que tudo isso aconteceria, todas aquelas coisas terríveis aconteceriam, são desconhecidos, né? Vimos Jesus ser ungido, vimos Jesus celebrar a sua ceia pela última vez com seus discípulos, vimos Jesus sendo traído e injustamente acusado de blasfêmia, vimos como ele foi tragicamente condenado, açoitado e crucificado, e finalmente vimos a morte e o sepultamento de Jesus, o Filho de Deus. Mas graças a Deus, a mensagem do Evangelho não termina em sua morte, mas tem um desfecho maravilhoso e final para nos contar, né? E particularmente o final de Marcos é curioso, como a gente vai ver a seguir. Mas antes, é claro, sabemos que não só temos o Evangelho segundo a ótica do evangelista Marcos, mas também é de Mateus, de Lucas e do apóstolo João, né? E as narrativas da ressurreição são singulares. Elas não apenas servem de conclusão para os relatos da paixão, mas também de encerramento para o livro como um todo, e também servem de resumo da ênfase teológica de cada livro. Assim, cada narrativa possui sua ênfase individual e que deve ser estudada individualmente à luz do livro como um todo, né? Uma vez que cada autor tomou uma história tradicional mais ampla e selecionou e editou os relatos para dar o desfecho apropriado para a sua narrativa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a mensagem aqui desse começo que eu queria passar é que sim, a gente pode ler, a gente deve, claro, ler os outros evangelhos, a gente pode, com certo cuidado, tentar harmonizar eles cronologicamente, no acontecimento dos eventos, mas antes de tudo a gente deve ler cada um individualmente e ver as suas ênfases individuais, tá bom? Bom, vamos à leitura então de Marcos 16. Tia Hartmann, você pode ler, por favor, os versículos 1 a 8? Oi, posso sim. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo.
Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto? Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Obrigado. Bom, as 3 mulheres que Marcos registrou como tendo assistido à crucificação, agora compram especiarias tão logo o sábado termina. Elas vão para a tumba aos primeiros raios de sol do domingo, esperando ter dificuldades com a pedra enorme, mas sem dúvida esperando que alguém mais forte esteja por perto para ajudar elas a rolar a pedra, né? E já aqui, neste começo, a gente pode notar que elas não estavam indo a fim de testemunhar a ressurreição de Jesus. Elas não tinham ideia de que algo assim fosse sequer concebível. Elas ainda compreendiam equivocadamente as palavras de Jesus. Para o judeu daquela época, inclusive para o de muitas épocas anteriores, né, a ressurreição dos mortos representava um dos, se não, o maior e final ato da justiça de Deus, em que Deus vindicaria o seu povo escolhido, ressuscitando dos mortos para a vida eterna com o Pai. Em outras palavras, os judeus entendiam que a ressurreição era a última coisa que pensariam acontecer. Da mesma forma, as mulheres também. E assim, as mulheres estavam indo, então, para concluir o sepultamento. Elas ainda estavam pensando em termos puramente terrenos e não esperavam coisa alguma. Tratava-se de uma triste, mas necessária tarefa, demonstrando a sua devoção e a reverência que tinham para com Jesus. E em seguida, elas tiveram o maior choque de suas vidas. A pedra já havia sido removida. E, a despeito de Deus chamar pessoas para realizar a sua obra, aqui Deus revela a sua soberania atuando sem a ajuda de terceiros. As mulheres encontram um jovem vestido de branco e ficam amedrontadas. Afinal, quem não ficaria, né? Parece filme de terror. No entanto, o ponto aqui é que o espanto das mulheres aponta para a presença do sobrenatural, a presença divina na cena da ressurreição. E nenhum dos discípulos havia entendido o que Jesus quis dizer quando falou que ressuscitaria no terceiro dia, e são contrastados com a realidade da ressurreição. E da mesma forma, as mulheres que tinham os olhos voltados para as coisas terrenas e não para as celestiais, contrastam com o cumprimento das palavras de Jesus. Não tenham medo. O Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Que belas palavras. Aqui temos a mensagem mais surpreendente e maravilhosa de todas. A pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair do túmulo, mas para que as mulheres pudessem entrar e ver o túmulo vazio. Jesus não está mais ali morto. Ele ressuscitou, venceu o pecado e a morte e agora vive. E isso são boas novas para todos nós. Em Jesus, e somente em Jesus, temos vitória sobre a morte e perdão dos pecados. Em Jesus, e somente em Jesus, temos libertação de uma mente escravizada pelos pecados. Somente em Jesus temos redenção da culpa e da vergonha de nossas falhas. Somente em Jesus temos vitória sobre o domínio do pecado e da morte.
e somente em Jesus temos verdadeira vida. Vida em conformidade com a vontade de Deus. Vida em abundância. Vida em eternidade. Sim, em Jesus temos todas essas coisas e muito mais. O anjo, falando a vontade de Deus, comissiona as mulheres a ir e partir com uma mensagem aos discípulos. Ou seja, depois de repreender, corrigir os discípulos, o anjo as encarrega de uma importantíssima missão: tornarem-se embaixadoras e mensageiras da boa notícia da ressurreição. E o tema do discipulado em Marcos encerra-se aqui, com a promessa de que o fracasso será transformado em vitória. E a mensagem da comissão das mulheres volta à promessa feita por Jesus lá no capítulo 14, versículos 27 e 28, em que ele predisse que os seus discípulos o abandonariam e que ele iria adiante deles para a Galiléia. Ora, e o que significava a Galiléia? É claro, além de ser um local físico. Foi na Galiléia que Jesus escolheu seus primeiros discípulos. Foi na Galiléia que primeiramente Jesus os comissionou. Foi lá que primeiramente os enviou à missão. Então a Galiléia é o lugar de revelação. A Galiléia é o lugar de entendimento crescente e progressivo. E agora será o lugar de restauração, em que o fracasso dos discípulos será transformado em vitória. E aqui, minha gente, temos uma preciosa lição. Todas as vezes que nos encontramos em situações desesperadoras, quando estamos quase que caminhando aos tropeços e aos prantos, quando estamos quase que desfalecendo frente às circunstâncias da vida, quando estamos desacreditados, quando tudo isso acontece, podemos nos voltar para a Galiléia e sermos restaurados, renovados e fortalecidos na fé. Também temos aqui uma exortação, né? Quantas mais Galiléias precisamos voltar para realmente vivermos uma vida de verdadeiro discipulado? O consolo é que Jesus está constantemente nos chamando para a Galiléia, a despeito de nossas falhas, tropeços e pecados, para sempre nos restaurar, nos chamar novamente para segui-lo, nos comissionar novamente e se revelar e se deixar ser conhecido e nos conhecer cada vez mais em um relacionamento de intimidade por meio do caminho do discipulado. Sim, voltemos para a Galiléia, voltemos para Deus. E qual foi a reação das mulheres diante disso? Versículo 8 diz: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. O medo intenso delas resultou em silêncio, e elas não dizem nada a ninguém. As mulheres entram em pânico diante da cena sobrenatural e, infelizmente, dão continuidade ao fracasso dos outros discípulos. E aqui termina o livro de Marcos. A grande maioria dos estudiosos concordam que o final comprido, que é os versículos 9 em diante, foi adicionado por escribas que acharam inconveniente tal fim, possivelmente supondo que o seu final se perdeu. Eu, pessoalmente, estou convencido de que Marcos intencionalmente finalizou de maneira bruta e repentina mesmo a sua narrativa. Sua real intenção ao terminar dessa maneira seu evangelho, no entanto, não é projetar-se na incerteza obscura gerada por esse final abrupto e repentino. Não. Marcos, de fato, é um livro com certo teor misterioso, no sentido de que, em muitas passagens, a gente não entende o porquê das coisas. As pessoas são sempre orientadas a permanecer em silêncio, mas acabam falando. Agora, as mulheres fazem exatamente isso. Ficam em silêncio, enquanto deveriam falar. Não só isso, em vez de um final feliz qualquer,
Marcos, então, nos dá algo muito mais poderoso, fazendo que o seu leitor pergunte-se, afinal, o que poderia ter acontecido e qual o significado de tudo isso. Marcos nos tem dito repetidas vezes que Jesus tentou ensinar aos discípulos que ele sofreria, seria morto e ressuscitaria dentre os mortos ao terceiro dia. Eles não entenderam. Presumivelmente pensaram que Jesus estivesse falando por enigmas, mas Jesus não estava. E Marcos quer que entendamos, quer que seus leitores também entendam que Jesus não falava por enigmas. Jesus estava falando a verdade nua e crua. Os discípulos estavam confusos na ocasião, mas Marcos não quer que seus leitores continuem confusos para sempre. Na verdade, Marcos apresentou Jesus por toda parte como um verdadeiro profeta e agora dedica boa parte do tempo mostrando-nos como a primeira parte da predição de Jesus sobre seu destino em Jerusalém se realizou, porque ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E este é o final brilhante e o ponto culminante do tema do discipulado em Marcos. Apesar das falhas dos seguidores de Jesus, ainda há esperança. Ainda há esperança. A despeito de Marcos finalizar a sua narrativa com o fracasso das discípulas, ele quer nos deixar em uma espécie de suspense admirável e reverente. É como se ele estivesse querendo dizer: e você, meu leitor, também ficará assustado e amedrontado e fugirá e não contará nada a ninguém? Ou crerá que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, venceu o domínio do pecado e da morte e agora vive para sempre? Ou crerá que Jesus conquistou redenção, restauração, perdão dos pecados, vida em abundância, vida em eternidade para todos aqueles que nele depositam a fé e que Jesus lhes dá forças para superar suas falhas e seus fracassos? Você crerá nisso tudo? Ou ficará com medo, fugirá e não dirá nada a ninguém? Na realidade, a vitória de Deus e a vindicação de Jesus são fundamentadas na realidade da ressurreição. E a única forma de superarmos os nossos fracassos é termos um encontro com o Senhor ressurreto. Ao longo da história, no entanto, a historicidade da ressurreição de Jesus tem sido motivo de controvérsia. Os judeus do tempo de Jesus disseram que os discípulos haviam roubado o seu corpo e inventado toda a história. Outros dizem que os discípulos inventaram a história para começar um novo movimento e obter fama. Outros dizem que na cruz Jesus apenas desmaiou, acordando no túmulo e tendo escapado. Outros dizem que os relatos da ressurreição eram criações místicas que visavam demonstrar o impacto existencial de Jesus sobre seus seguidores. Outros chamaram a ressurreição de uma visão subjetiva, no qual tudo foi apenas um sonho interpretado pelos primeiros seguidores como tendo sido enviados por Deus. E outros ainda, por outro lado, chamam a ressurreição de visões objetivas enviadas por Deus. E outros dizem ainda outras teorias absurdas e fantasiosas. Mas parando para pensar, por que raios Marcos e os outros evangelistas usaram o testemunho de mulheres para falar da veracidade da ressurreição? As mulheres, naqueles tempos, não eram aceitas como testemunhas oficiais no mundo judaico, né? E se alguém realmente sensato naquela época quisesse inventar alguma história, por mais convincente que fosse e tivesse as maiores e melhores evidências possíveis, jamais usaria como base o testemunho de mulheres e ainda algumas de caráter duvidoso. E não só isso, se alguém fosse criar uma história de verdadeira vitória sobre o mal, não inventaria uma história em que o herói da trama
tragicamente morre condenado, amaldiçoado e zombado por todos. Não. O que tudo isso sugere, portanto, por mais incrível, maluco, misterioso, maravilhoso, admirável e inimaginável que se pareça, é que os relatos escritos foram aparições reais do Cristo ressurreto dos mortos, de modo físico e real. E talvez, na estranha providência de Deus, o modo como o livro de Marcos se encerra nos encoraja a explorar ao máximo não somente a fé da igreja primitiva, né, de que o Jesus havia de fato ressuscitado entre os mortos, mas também a nossa própria fé. Há um vazio no fim da história e nós somos convidados a preenchê-lo. Temos a Páscoa como certa ou nos descobrimos cheios de pavor diante da nova e estranha obra de Deus? O que sabemos sobre o Senhor ressurreto? Aonde Ele está indo agora diante de nós? Quais tarefas Ele tem para realizarmos hoje, a fim de levarmos o Evangelho do Reino aos confins da terra? E assim termina o livro de Marcos, e aqui terminamos a nossa escola dominical. Brincadeira, a gente vai ler os versículos 9 em diante. Tia Joana, você pode ler, por favor? Versículos 9 em diante? Quando Jesus ressuscitou na madrugada do dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado no estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressuscitar. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor estava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Obrigado. Bom, como já foi falado, é consenso que os melhores escritos originais do Evangelho de Marcos terminam no versículo 8, né? Os versículos 9 em diante foram adicionados por copistas piedosos, os quais, encontrando originalmente Marcos em uma página ou uma coluna final, decidiram acrescentar o que pensavam ser uma conclusão apropriada. Mas isso não quer dizer que não haja nada que possamos aprender aqui. A passagem nos diz como os cristãos claramente primitivos viam os eventos da Páscoa e sua importância. Grande ênfase é dada, mais do que em outras histórias da ressurreição existentes, à descrença inicial dos discípulos, a despeito dos testemunhos dados. Vários detalhes são trazidos sobre o modo como o evangelho deve ser espalhado por todo o mundo, com referência particular aos sinais miraculosos que os discípulos agora passarão a realizar. Jesus, então, é levado para o céu e os discípulos saem para cumprir sua tarefa que transformará o mundo.
Muitos elementos do pensamento do Novo Testamento estão presentes aqui, mas o efeito completo é estranho e sem sabor, muito diferente da linguagem de Marcos como um todo. A passagem, no entanto, pode estimular-nos a refletir sobre o nosso próprio discipulado, a nossa própria incumbência recebida do Jesus ressurreto. Será que ele nos reprovaria por nossa incredulidade e dureza de coração? Será que seríamos encontrados pregando o evangelho com tanto fervor quanto Jesus ordena aqui? E finalizando, gostaria de terminar voltando ao versículo 8, que diz assim: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E nós, o que faremos? E aqui eu encerro meus comentários e minhas reflexões sobre o capítulo 16 de Marcos, e gostaria de ouvir o que vocês acharam. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Foi muito bom todo esse estudo, essa jornada pelo Evangelho de Marcos. Eu acho que é muito bom e muito corajoso a gente, Silas, você fazer esse capítulo e terminar como original o versículo 8, porque de 9 até 20, acho que nunca foi falado ou gente chegou a afirmar que não foi Marcos que escreveu, mas outro alguém que escreveu, porque a gente sempre tem um certo medo. Puxa vida, certa porção da Bíblia não foi escrito pelo Marcos, Evangelho de Marcos. Mas é provado que não foi ele que escreveu. Porque a linguagem e todos os manuscritos provam que não foi Marcos. Mas isso não deixa de ser um inspirativo para nós em termos da igreja ter colocado isso como uma coisa importante, necessidade de pregar, que o Senhor faz os milagres, que o Senhor, que a igreja tem poder, uma igreja que tem poder, que tem uma igreja, tem uma tarefa curadora, que a igreja nunca foi deixada sozinha para trabalhar, realizar a obra, mas Deus, o Espírito Santo vem. É claro que essas palavras não eram do Marcos, mas eu acho que é importante. Eu acho que é a primeira vez que a gente toca esse assunto, né? É muito desafiador. Eu acho muito bom colocar isso à luz, né? E colocar isso para a gente não ficar um assunto misterioso, porque nós, muitas vezes, a gente depara com esse pedaço. Esse pedaço é ou não é do Marcos? Mas não é do Marcos, mas faz parte da Bíblia. Isso é importante. Então, irmãos, tem alguns outros livros da Bíblia também que tem
Alguns salmos, por exemplo, têm autores desconhecidos, né? O próprio livro de Isaías, alguns estudiosos também se ocupam de saber se ele escreveu exatamente todos os capítulos ou não. Mas o que nós temos crido na igreja, e que a igreja, e todas as versões da Bíblia traduzidas para português, elas incorporam esse trecho de 9 até o versículo 20. Sabemos que esse trecho tem referência em Lucas, por exemplo, os 2 discípulos de Emaús citados em Lucas são esses também, e nós cremos que o Senhor permitiu que tivesse, independente de quem escreveu, esse trecho nas Escrituras. Então, não é algo que devemos ocupar muito o nosso coração, embora os acadêmicos dediquem bastante tempo a isso. Cremos na inspiração do Senhor para toda a palavra dele. E confiamos que estamos estudando e aprendendo sobre Jesus também nesse trecho adicional. Então, o espanto das mulheres, depois ele foi, de fato, teve o espanto. Acho que todos nós ficaríamos espantados, deslumbrados, não há palavras para dizer o que seria encontrar com Jesus. Eu penso nessa cena e fico muito, muito impressionado, porque era realmente algo muito novo para todos eles. A gente hoje lê e vê a descrição e ainda assim eu fico cheio de temor ao Senhor por isso. Então nós vemos o fato é que o nosso Senhor Jesus ressuscitou e ele é a pessoa que tem estado à frente da igreja em todas as eras, em todos os tempos, está conosco hoje, não só na Wash, mas nas outras igrejas irmãs que nós conhecemos também. E eu acho que o grande desafio de Marcos justamente é esse, o nosso compromisso de viver em fidelidade ao Senhor. Então, muitas coisas que nós vimos durante o período desse semestre estão relacionadas ao serviço que Jesus fez. É o grande desafio para nós também, não sermos servidos, não buscarmos para nós qualquer forma de benefício. O Senhor nos dá benefícios muitos, mas ter esse espírito e esse coração de compaixão que Jesus demonstrou, de disposição, né? E o serviço, a gente viu aí no Evangelho, ele é para todos, é para os irmãos da fé, é para a comunidade local, é para nossas famílias, é para os que não são irmãos da fé. Na verdade, especialmente Jesus fez milagres, curas e teve conversas com quem não cria nele, quem não entendia as Escrituras, né? Muitos dos mestres da lei, fariseus, não entendiam o que estava escrito a respeito dele, conforme ele mesmo disse depois. E nós hoje temos que, eu acho que pensar nosso olhar, nosso viver realmente. Às vezes estamos dispostos a discutir e conversar com as pessoas que têm as mesmas tendências que nós, que têm a mesma manifestação de fé, mas o desafio de Deus é que o evangelho seja anunciado ao mundo todo, e isso significa aos que não pensam como a gente, aos que têm perspectiva diferente em relação ao próprio Deus. O trabalho de levar as pessoas a compreender ou não o coração, quem faz é o Espírito Santo. A nós cabe a parte de anunciar e de testemunhar de Jesus. E esse testemunho, com muito vigor, eu acho, foi feito, essas palavras de Jesus, do versículo 15, vão ao mundo inteiro, isso foi cumprido cabalmente por aqueles discípulos. De repente, a gente chega em Atos e vê que todos eles espalhavam a mensagem por onde iam, estavam todos fiéis ao que eles tinham presenciado da ressurreição, que eles também não tinham compreendido na hora, mas que aos poucos o Espírito foi revelando para eles. Então foi um grande privilégio ter participado desse semestre, conhecido mais Jesus, e a nossa expectativa enquanto igreja, enquanto as pessoas que preparam a escola dominical, é que isso tenha significado para nós todos que ouvimos, ou seja, nós estamos aqui sendo desafiados a repensar o nosso compromisso com a igreja, com os irmãos, com as pessoas que não são da igreja, no sentido de anunciar as boas novas do evangelho da salvação e de viver em fidelidade a esse evangelho. Os discípulos viveram em fidelidade,
Logo depois da ressurreição, eles ficaram em Jerusalém, aguardaram a descida do Espírito Santo, e uma vez que foram comissionados, eles cumpriram fielmente a sua missão. E nós também somos desafiados e comissionados a andar com Jesus cada dia, conhecê-lo como nosso mestre, como nosso Senhor, conhecê-lo como Deus único e anunciar as demais pessoas que conhecemos através de um testemunho de vida. O anúncio não é feito só em palavras, é feito muito mais pelas decisões éticas que tomamos, pelo não que dizemos ao pecado, pelo compromisso junto à verdade. Então, quero agradecer a todos os professores que participaram da Escola Dominical, que prepararam, vocês todos que participaram também, estando com a gente. Foi um grande tempo esse. Temos previsão de ter no semestre que vem também um curso muito interessante. Vamos anunciar em janeiro, quando vai começar as aulas, provavelmente em fevereiro, mas vai ser outra oportunidade também de conhecermos mais o Senhor e como Ele agiu depois que ascendeu aos céus. Então, o Senhor continua conosco, Ele continua atuando na vida daqueles discípulos da igreja, é o que cremos que Ele faz hoje. Deus está no meio de nós. Daqui a pouco a gente vai estar junto lá no templo, os irmãos que vão estar online também vão participar da adoração, e isso é algo que precisamos saber, que é o próprio Senhor Jesus. Ele está vendo, está participando conosco. Queremos que tenhamos todos esse sentimento de temor a Deus e de gratidão. Temor porque Ele é Deus, Senhor Todo-Poderoso do universo, e gratidão porque mesmo sendo Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, Ele se junta a nós para ouvir o louvor e se agrada dos corações que são fiéis. Então, temos muito que agradecer. Estamos contentes porque o Senhor nos convida para andar com Ele, e Ele é vivo e real, e ressuscitou. É isso, muito obrigado a todos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Temos aí mais 4 minutinhos. Eu só gostaria de reforçar o que o irmão João mencionou, porque realmente os estudiosos tentam nos ajudar a entender a palavra de Deus, no modo geral, e às vezes sim encontraremos irmãos amados, que têm muita capacidade, tanto nas línguas nativas deles, como nos originais da Bíblia, e todos têm, ou a maioria tem desejo de nos ajudar nesse aspecto, né? Mas o entendimento máximo que devemos ter é que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e repreensão e assim diante, né? Certo? Embora que tenhamos esses aspectos que nós não entendemos, mas o importante é sabermos que Deus é soberano, como o João mencionou, e tudo que está contido aqui nos servirá para nos ajudar a conhecermos mais o Senhor Jesus Cristo. Né? E o outro aspecto que eu queria mencionar é que Deus é um Deus de restauração. Nunca devemos pensar que estamos no fundo de um poço que não tem como mais sair. Pelo contrário. E a expressão que eu chamo a atenção é essa. E a Pedro, no versículo 7, né? E a Pedro. Então, a gente se perguntou por que o escritor mencionou apenas o nome de Pedro, né? Porque Deus é um Deus que nos restaura. Pedro estava naquele fundo de poço que eu acho que poucas pessoas em toda a humanidade chegou, né? Negou o próprio Senhor, mas o Senhor queria e restaurou Pedro nessa perspectiva, né? E para nós hoje, a mesma coisa. Precisamos acreditar que Deus, Ele, não importa a situação que vivamos, Deus, Ele é um Deus que restaura qualquer pessoa em qualquer condição.
Muito bom. Tio André, você pode terminar para a gente com uma oração, por favor? Senhor Deus, nós te agradecemos por este semestre que a gente pôde estudar esse Evangelho de Marcos. O Senhor nos ensinou, Senhor, através dessas semanas todas, Senhor, mais sobre Ti, pudemos entender, Senhor, andar contigo. Obrigado pelas pessoas que prepararam as aulas, pelos nossos irmãos preciosos, que Tuas palavras em nossos corações sejam transformadas em vida, Senhor, para que a gente ande como o Senhor andou, que a gente entenda, Senhor, o Teu coração e entenda o Teu propósito para conosco também, da Tua grande, do Teu grande amor e misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha restaurar também nossas vidas, Senhor, para que a gente ande de conformidade, Senhor, contigo, com a Tua palavra, que sejamos bons cidadãos do Teu reino, Senhor. O Senhor nos leve constantemente para um lugar de restauração, um lugar de recomeço, Senhor, de podermos encontrar o Senhor, sermos perdoados dos nossos pecados, sermos corrigidos dos nossos caminhos errados, Senhor, e voltarmos para Ti e andarmos contigo. Então, restaura a Tua igreja, Senhor, venha nos dar um andar novo cada dia contigo. Guarda, Senhor, esse dia, nosso culto de hoje de manhã também, o Senhor possa estar nos inspirando a andar mais corretamente diante de Ti, entendermos Teus planos para nós e sermos igreja de verdade, Pai. Guarda, então, Tua igreja, nós oramos assim, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Gravação, né? Bora, né? Você pode subir lá. Agora a sua imagem ficou bem mais